Indicadores de desempenho. Acredito que em algum momento nós já temos comentado, tal, dentre as aulas aí, do uso desses indicadores. E aí eu sempre costumo colocar, somente porque no curso técnico o pessoal muitas vezes tem contato com pequena e média empresa, mais do que grande empresa, até porque na nossa região nós temos as grandes empresas, só as portuárias e a lá da indústria, né? Porque as outras assim são da rede varejista, tal. Não que eles não usem, a rede varejista usa, mas digamos assim que se você vai trabalhar numa loja lá do cara que só tem loja em Praia Grande, dificilmente você vai ouvir falar sobre isso, tá? Mas é importante o uso e vocês vão ver porque ele dá uma base muito importante na hora de você medir aí a gestão da empresa. Bem, o que são, né, esses indicadores? Os indicadores, a grande ideia aí de se trabalhar é que você criar parâmetros, ou seja, medidores para conseguir ter uma avaliação ou uma base aí de como que está o trabalho, como é que está a equipe no caso do RH, tá? Eu posso ter uma avaliação, por exemplo, se eu sou lá uma fábrica da produção, como é que está? Quantos dias que a produção parou? Como que, por exemplo, está a entrega do material produzido? Quais os indicadores, se eu vou pensar, vai na logística, dos atrasos que eu tive na hora de entregar uma mercadoria? Quais indicadores que eu tenho, por exemplo, dentro aí da logística, de avaria, que é como se fosse o item que ele quebrou. São vários indicadores usados e aí tudo depende da empresa. Porque eu vou dar até um outro exemplo sem ser esses assim. Quando se pensa na parte do marketing, vocês já tiveram 500 milhões de aulas de marketing aí. No marketing, por exemplo, nós temos indicador que mostra o quão efetiva foi aquela ação de marketing. Então, eles usam parâmetros para ver o retorno dos clientes. Isso é normal, várias empresas acabam usando, tá? Mas no caso específico nosso aqui, né, do RH, da gestão de pessoas, a grande proposta é observar, por exemplo, o índice de absenteísmo. Palavra difícil, mas vocês sabem o que é, né? Ou não? Júlia, Thaís, Maria, Tamires. Não? Até escrevi a palavra aí, ó. Aí vai procurar no Google, né, João? Absenteísmo. Nada? Nunca ouvi falar na minha vida. Meu Deus, claro que já. A gente já falou isso aqui na aula. Isso daí são os alunos da sala Ah, de vocês pô, que eu não têm o lembro, então. absenteísmo. Ó, Então eu não lembro, não. eu não vou nem citar nome, porque é tanto nome que vai acabar a aula, eu não vou ter terminado de falar, mas é a falta do colaborador na empresa, tipo, o absenteísmo dos alunos, a falta do aluno na aula, a não participação. Então, o absenteísmo também é um indicador aí que é usado, porque, vamos supor, lembra que eu falei que tudo precisa ser medido, certo? Precisa ser medido, precisa ser observado. Para que eu faça essa medição, eu preciso ter base. Então, eu vou começar a fazer o acompanhamento dos índices de falta, que é o absenteísmo, dos índices de atraso, tudo ligado ao RH. O índice de turnover. Aí vai falar, professor, eu não sei o que é turnover. Vai, fala aí, Júlia. Ou você sabe. Isso está Claro que eu sei, gravado né, em outras professor? aulas. Então Esse eu fala, sei. fala, fala. Turnover é a rotatividade das pessoas dentro de uma empresa.
Nossa, como diria o Cabo da Ciolo, glória a Deus. Pelo menos uma, né? É isso aí. Ó, você tá demais. O turnover é a troca, né? A saída de funcionário. Que também pode ser um outro exemplo aí de absenteísmo. Porque imagina, isso eu já comentei com vocês lá que eu fui contratado uma vez por uma empresa, eles contrataram a minha empresa, na verdade, para a gente fazer uma ação. Eu nunca fui contratado para isso, gente. Quando eles me chamaram para conversar, foi algo assim. Eles estavam com problema porque estava tendo uma alta rotatividade, uma alta saída de funcionários, e era todo dia aproximadamente 90, 70 funcionários pedindo para sair. Qual era a ação que a gente teve que fazer? Sair caçando gente para trabalhar. Era uma grande empresa de telemarketing de Santos. E, tipo, eles contrataram. Geralmente eu fazia marketing voltado para vestibular, campanha tal. É, E aí, no caso deles, eles pediram pra gente fazer uma campanha, algo para atrair pessoas que fossem lá trabalhar, porque eles tinham que cumprir um contrato e o contrato previa um número mínimo de funcionários. E eles não estavam tendo. Olha que louco. Eles não estavam tendo gente para trabalhar. Então, tipo, quando você começa a analisar esses índices, igual no caso aí do turnover, você começa a ver o quão problemática pode ter na sua empresa. E um detalhe, né, que a gente já falou disso, pensando assim, quando eu tenho um funcionário contratado, eu tenho um alto custo, porque eu tenho que separar o pessoal para fazer a seleção. Eu tenho que, além do pessoal que vai fazer o processo seletivo, organizar a questão da vaga e tal, e faço todo aquele trâmite burocrático de contratação. Aí a pessoa ficou trabalhando, eu perdi tempo treinando e tal, e aí a pessoa pediu para sair ou foi mandada embora lá, porque às vezes não se adequou à vaga. Tudo isso gerou tempo, gerou custo, e aí a pessoa sai. Aí vai, a média que as pessoas ficam 4 meses, 5 meses, 3 meses. Então é alto o turnover, e aí isso pode representar financeiramente problema e também no andamento das operações da empresa. É interessante, Raquel, de observar que o turnover ele é, digamos assim, um prato cheio aí para fazer essa análise dos indicadores que é o tema da aula e que, gente, se uma empresa está tendo problemas, ela não está medindo, ela não está acompanhando, ela está no achômetro, né? Ela pode aí ter problema maior. Então, a finalidade de observar aí os indicadores é isso. É aquilo que eu comentei, né? Pode ser que empresa pequena eles não aplicam, mas uma empresa com mais uma estrutura, tem a equipe e tal, e aí eles já começam a aplicar. Eu até falei algo parecido assim com isso de empresa pequena ontem na aula com o pessoal do marketing, que eu estava falando que às vezes a empresa pequena, o cara que é o dono lá, a mulher, eles acabam assumindo várias funções. Tipo, precisa de alguém para trabalhar. Aí eles fazem lá a contratação, mas eles falam com o fornecedor, eles acompanham as vendas, acompanham o estoque, acompanham tudo, porque uma empresa pequena, o dono faz tudo. E às vezes ele não tem tempo para parar e medir como é que estão os indicadores. Às vezes para ele, tendo dinheiro lá na conta para pagar as coisas, está tudo certo e ok. E aí eles não aplicam ações para fazer correção. Porque com os indicadores, você tem lá o parâmetro da empresa e aí você aplica ações para poder ir corrigindo os erros, né? Tipo, problema ligado ao turnover. Eu vou lá e aplico ações, treinamento, melhoria e mais um monte de coisa. Entendeu? Espera só um minuto. Pronto, deixa eu seguir o slide. Eu acho que eu coloquei esse slide já aí, né, gente? Que ele estava copiado aqui no meu treco aqui de copiar. Não, não colei.
Mas o slide já está disponível para vocês. Eu vou colar ele aqui. Eu copiei ele para colar e eu não soltei ele. Pronto, agora foi. Bom, e aí, alguns conceitos, até para reforçar e também que vocês venham a entender que isso é importante na hora de fazer a avaliação, nós temos a questão do capital humano, tá? Que dentro da equipe de RH, das pessoas que compõem a empresa, o capital humano é aquela capacidade, experiência, o know-how, o conhecimento que os colaboradores eles possuem. Então, em contabilidade, eu esqueci, mas eu acho que chama até o próximo tópico aqui. Ou é capital intelectual ou é capital humano. Existe até um indicador em contabilidade que ele mostra, ao invés de mostrar os patrimônios materiais, tipo a empresa tem lá carro, caminhão, prédio, dinheiro no banco. Existe uma forma de medição ligada ao capital humano. Quais as capacidades da equipe, quais aí os fatores que a equipe possui que podem fazer a diferença no mercado. Então, hoje em dia, o capital humano ele está sendo mais valorizado, tá? Porque é o que faz a empresa funcionar. Adianta você ter dinheiro e não ter a equipe qualificada? O dinheiro vai embora, porque você vai começar a ter prejuízo, prejuízo, prejuízo. O dinheiro vai embora e aí a figura, né, aí, do capital intelectual, o ponto relacionado ao capital intelectual que a gente tem, ele traz uma vantagem competitiva, porque eu pego esses conhecimentos todos, ó, chama de key know-how. Eu pego esses conhecimentos todos, ou know-how, e acabo agregando valor à minha empresa. É como se eu tivesse lá uma marca e aí eu começo a colocar práticas de sustentabilidade nessa marca. Opa, começo a agregar valor à minha marca. Mercados igual na Europa, Estados Unidos, empresas com diferencial de sustentabilidade, elas conseguem aí ter uma vantagem competitiva. Então, acaba tendo esse diferencial, certo? E aí o capital intelectual, ele também agrega valor, tá? E aí pode ser o conhecimento, uma informação ali que a empresa está acompanhando de mercado, questão de tendência, propriedade intelectual. Isso existem até brigas, né? Entre patentes, marcas. Se a gente olhar, tipo, a Apple com a briga com a Samsung, briga no desenvolvimento lá da cura de uma doença, uma vacina. Eu não sei agora se é malária ou uma outra doença, mas eu sei que depois de 80 e poucos anos, finalmente conseguiram desenvolver uma vacina. Eu esqueci, é que eu li isso na CNN, foi rápido que eu estava passando para ler. E existem brigas. Imagina qual laboratório que não quer desenvolver a vacina para a cura de uma doença que está há tantos anos lá sendo esperada. Isso o capital intelectual compõe. Então, esses laboratórios, empresas aí que trabalham muito com o conhecimento do colaborador para ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento, conta bastante. Tem até o fator, né, muito falado aqui no Brasil, pela não valorização do capital intelectual, seja por parte das empresas, ou até pelo próprio governo. E aí a gente tem a fuga do capital intelectual, porque pesquisadores, cientistas, os caras vão embora daqui, é quando você vai ver, tá lá a descoberta, a cura de tal coisa por um brasileiro. É quando você vai ver, cadê o brasileiro? O cara tá trabalhando no laboratório americano, aí nunca ouviram falar dele aqui no Brasil, porque ele tá lá desde quando ele terminou a faculdade. Ou ele ganhou a bolsa para fazer faculdade lá, depois do ensino médio, e acabou ficando. Então, o capital intelectual agrega valor também, que é muito importante isso até para o próprio país no desenvolvimento aí de pesquisa e tecnologia, tá? E existem indicadores que são aí voltados para fazer essa análise
voltada ao capital humano, capital intelectual, porque a gente tem aí é, esses indicadores como sinalizador do diferencial da empresa. Vocês já assistiram aquele filme do que tem lá o Bill Gates e tem também o cara, o Steve Jobs? E aí eles colocam a concorrência dos dois, que aí rouba a ideia um do outro. Aí o cara vai lá e descobre o mouse, aí ele coloca o mouse e ele cria uma plataforma visual do computador, igual a gente tem hoje, que você vai lá com o mouse, clica nos botõezinhos, e antigamente não era assim. Assistiram esse filme? Acho que é Piratas do Vale do Silício. Depois quem não assistiu tem no YouTube. Piratas. Isso aí geralmente, se eu pego matéria de tecnologia, assim, de aplicativo, eu acabo dando. Ó, Piratas do Vale do Silício, o nome. Onde entra essa história aí do capital intelectual, capital humano? Quando tem isso, é importante observar nesse vídeo, nesse filme, que há uma briga constante por inovação, e aí quem faz o diferencial são os colaboradores, aquele conhecimento. Tanto que o Steve Jobs, naquela fissura dele de ter arte junto com tecnologia, de trazer a inovação, ele cobra muito dos colaboradores, muito. E aí chega até a rachar a própria Apple lá, que tem a galera do Macintosh e a galera do outro computador que eu acho que é o Lisa, lá que ele deu o nome da filha dele. E aí mostra muito isso, assim, a briga nessa questão entre ele com a Microsoft, com a IBM, mas também a importância do capital intelectual para a empresa, porque ele estava em busca das melhores ideias, das melhores cabeças para poder colocar em prática, resolver os problemas que eles mostravam lá, erros, software, criar essa plataforma visual no computador. E aí chegava a, ao final ali do filme, ele com brigas internas da equipe pela falta de gestão, e até pessoas que chegavam a trabalhar, acho que eram 3 dias direto assim, para poder entregar algo. Sempre quando a gente pensa em questão de RH, em coisas diferentes, se você olhar empresas de tecnologia, elas são sempre à frente do que geralmente nós encontramos nas empresas, porque eles têm uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de pensar, que é bem diferente do que habitualmente você vai ver numa empresa. Tudo bem até aí? Pergunta? Up? Tem perguntas pra você. Beleza. Na Ó, verdade, por que que o nome do filme é Piratas? é porque é pirata de roubar mesmo. Vai um roubando a ideia do outro. O, o Bill Gates, junto com o outro cara lá que é sócio dele, eles pegam, compram um software de um cara lá que é tipo na casa dele que o cara desenvolve a ideia, que eles pagam mixaria, mas eles já tinham esse software vendido para outro como se fosse deles. E aí depois o Steve Jobs rouba a ideia de outro, que ele vai lá e rouba o mouse da IBM, porque a IBM não tinha achado viável a ideia de se colocar um mouse. E aí os computadores era só teclado. Se você olhar aí no chat, ó, isso que eu coloquei essa tela preta, era assim a plataforma, ou não sei como é que eu posso chamar, o visual dos computadores. Você não tinha igual aqui, botão do Windows, essas coisas todas. Era só escrito. Então você dava os comandos no prompt lá, e aí o computador era isso. Você inseria as informações, você criava a pasta, tinha lá barra barra dir, tinha os comandos. Quem já estudou essa coisa de informática de programação, sabe do que eu estou falando. Que isso daí, se você colocar no computador, quem tem computador, aperta aí para pesquisar no computador ou o comando do Windows, o CMD. Que aí o CMD ele abre essa tela preta. Assim eram os computadores. Só que aí eles revolucionaram nessa briga. E aí por isso que eu falei, o capital intelectual, o capital humano foi muito importante para eles, porque as ideias, a cabeça dos caras que eles
pensavam em inovação, aquele conhecimento que eles tinham, eles viviam para aquilo. E aí fez com que hoje, né, essas duas empresas aí, elas fossem referências de mercado. Tanto que tem uma cena que eu lembro assim do Bill Gates com a equipe dele chegando na Apple e aí ele pedindo para ver um dos computadores lá do pessoal da Apple, tal. Aí o Steve Jobs naquela até um pouco de arrogância assim dele, de achar que ele era o superior, ele abre lá pro pessoal da Microsoft. Só que o pessoal da Microsoft começa a pegar e ficar fazendo como se fosse um benchmark, sabe? Eles pegam aquela ideia, começam a olhar tudo. Eu não lembro se mandam um computador pro Bill Gates, mas ele começa a olhar tudo. E aí o Bill Gates vai lá e lança um computador melhor do que aquele que a Apple tinha lançado, que era assim algo impensável. E aí é tipo uma roubalheira de ideias ali, mas que mostra muito essa questão do capital intelectual também, a importância de você ter dentro da empresa talentos, né? Que a gente já comentou isso em outras aulas, sobre os talentos. Então, quando eu começo a medir esses talentos, medir os resultados, eu consigo ver se realmente está dando certo as estratégias de gestão da empresa. Por isso que é tão importante eu ter esses indicadores, porque eles lá, apesar de não mostrar diretamente ali os indicadores, mas mostra o quão é importante você fazer a medição e acompanhamento dos resultados, porque até em faturamentos também tinha-se aí o resultado que essas empresas. Aí mostra eles comprando um monte de besteira, assim, tipo. Eu não lembro, acho que era o Bill Gates estragando um carro novo lá do cara que era sócio dele. Eles gastando dinheiro com várias coisas assim supérfluas, porque eles ganharam tanto dinheiro, que ali, pessoal jovem e tal, foi algo assim. é, Se você para e fala assim, nossa, eles acabaram realmente, apesar de ter desenvolvido tudo isso, gastando aí e fazendo muita burrada. Ó, joguei aí no chat, depois assiste. Tá recortado o trecho específico dessa parte que eu falei, da ideia que eles pegaram a interface lá do mouse. Na verdade foi da Xerox, gente. Eu falei da IBM, mas não, foi da Xerox que eles pegaram, porque a Xerox não quis aplicar a interface gráfica, que é o que a gente usa hoje. E eles fizeram, e aí até hoje está sendo usado, né? Apesar que agora, hoje em dia, tem computador que você toca na tela tal, mas ainda o mouse é usado, né? Boa. Seguindo, ó. O indicador, gente, é importante pensar também que ele não deve ser visto de forma isolada. Porque, às vezes, eu posso ter lá um alto índice de absenteísmo. Beleza, mas o que é que está levando eu ter o absenteísmo? Será que o colaborador ele está desmotivado? Será que ele está passando por problemas, por transtornos? Será que ele está insatisfeito? Então ele não está tão motivado? E aí eu preciso olhar os outros motivos, os outros porquês. É como se fosse. Ai, sempre que eu falo as coisas, os alunos falam que não viram, eu tenho que ficar fazendo outras aulas aleatórias. Mas é como se fosse o diagrama do Ishikawa. Sabem o que é o diagrama do Ishikawa? Fala que sim. Que eu tenho lá o causa e efeito no diagrama do Ishikawa. Eu tenho, amém, glória a Deus. Vou até copiar a figurinha do Daciolo para colar toda vez que vocês derem um ok. Quando eu tenho o diagrama de Ishikawa, eu tenho lá um problema e aí eu aplico a causa e efeito. Então a causa e efeito por que eu estou tendo autoabsenteísmo? Começo a analisar o que está causando e aí o efeito disso. Eu começo a observar outras variantes para que eu encontre um resultado. Porque se eu olhar só tipo o número de falta, tá, mas pode ser preocupante? Pode, mas o que é que está levando? Como é que está a situação de outros fatores? E aí eu começo a observar também esses outros fatores, tá?
Um outro exemplo até é o turnover. Por que eu estou tendo tanto turnover? Aí eu começo a ver como é que está o clima organizacional. Como é que está o índice de motivação? Como é que está a questão relacionada a... Sabe aquela avaliação 360 que todo mundo avalia? Como é que está o relacionamento dos colaboradores? Então eu tenho que olhar de uma forma mais ampla para que eu consiga ter uma direção melhor e ajustar o funcionamento aí relacionado à empresa. Um detalhe mega importante que eu já tinha comentado quando eu fiz a introdução, tá? O que não é visto, ou desculpa, o que não é medido, ele não pode aí ser avaliado. Então, um exemplo, como que eu vou falar que a empresa ela tem um ambiente ruim de trabalho? Preciso ter uma forma de medir. Eu preciso ir lá, eu preciso fazer levantamento de dados, faço pesquisa, converso com os colaboradores, faço esse levantamento. Eu já comentei de um TCC ano passado da faculdade que eu orientei que ela falava da motivação dos colaboradores e aí começou a investigar, não só tipo, você está motivado, sim ou não? Mas começou a investigar outras coisas, benefícios, começou a investigar a questão da promoção. Tinha gente que estava trabalhando acho que há 10, 15 anos e sempre na mesma função. Tinha gente lá que estava insatisfeita e aí começou a verificar como que era o relacionamento com quem era o gerente lá, o responsável. Começou a investigar a questão de equipamentos, porque eles eram muito cobrados, os funcionários, só que não tinham recurso, tipo, mínimo ali para trabalhar conforme a cobrança que eles tinham. Então, olha que outros fatores ao redor ou externos começam a afetar o andamento da coisa, tá? Então, por isso que eu preciso medir e fazer a avaliação num conjunto. Até porque, se a gente fala de métrica, não sei se todo mundo sabe o que é métrica, mas a métrica é fita métrica? Sim, porque é uma medição. Então, essas medições são usadas até em outras áreas. A exemplo, né, a parte de finanças, a parte do setor de qualidade. Por exemplo, em finanças. Como está aí o índice de retorno? Começa a fazer a avaliação. Se eu tenho uma empresa que emite boleto, como que está o índice de atraso? Eu começo a verificar várias métricas no setor de qualidade, o índice de reclamação dos produtos, o retorno desses produtos. Então, começo a verificar também, tá? São várias as coisas que eu acabo fazendo a medição. E já dei exemplo da produção, exemplo da logística também, aquela hora que eu fiz a introdução, tá? Porque ambos aí acabam entrando também. Tudo bem? Pergunta? Que eu vou falar de algumas áreas aí que são avaliados indicadores. Dentro do RH, claro, né? Não, Gustavo, tudo beleza, Gustavo? Gabi, Joaquina. Tem Joaquina na sala? Tranquilo, muito obrigado, senhores e senhoras. Seguindo. Isso aqui é só a introdução teórica, tem a parte ainda de cálculo. Ó, na estrutura do RH, os indicadores estão ligados aí à questão da despesa relacionada ao RH, igual aquilo que eu falei, contratação gera despesa. Como é que está indo esse indicador? A estrutura, será que o RH tem estrutura para trabalhar, para fazer o acompanhamento? O serviço relacionado dentro da área do RH, a remuneração, eu posso fazer índice de satisfação com a remuneração. Crio lá um índice, começo a observar e aí verifico a questão das recompensas da empresa e tal, porque é importante acompanhar tudo, principalmente porque quando uma empresa é menor,
Tipo, o dono tá ali mais perto, ele tá verificando. Agora, quando a empresa começa a ficar grande, você tem lá mais de uma unidade, você tem vários funcionários, aí a situação fica complicada, porque pensa, né, Bruna? Antes o dono estava ali todo dia com todos os colaboradores que ele tinha junto ali com ele. Passou a crescer, passou a ter outras unidades, ele não consegue mais controlar tudo. E aí, por não conseguir controlar tudo, ele precisa buscar uma forma para medir, para poder acompanhar e avaliar. Os indicadores podem ser usados aí quanto a isso, tá? Indicador ligado à remuneração vai observar as recompensas, igual eu tinha comentado anteriormente, e também eu posso ter ligado a benefícios. Exemplo, vale alimentação, vale refeição. Posso criar lá indicadores que vão verificar o índice de satisfação, verificar se esses benefícios estão atendendo os colaboradores. Se após esses benefícios eu tive uma melhora na produtividade, uma melhora nos índices, né, igual eu falei, de analisar coletivamente, nos índices de absenteísmo, nos índices de falta e vários outros índices que venham a afetar a rotina dos colaboradores. Então, já começa a juntar tudo isso aí numa coisa só para poder ter um melhor resultado, tá? Ó, o de absenteísmo e rotatividade, que eu já dei exemplos, e aí vejo motivos dessa saída, custo, clima organizacional, quais são os problemas aí que estão causando, tá? Essa saída, e também o porquê que a empresa não consegue, além de atrair os talentos, de reter. Exemplo, que eu falei dos cientistas no Brasil. Tipo, a gente tem, país também continental, né? Muitas pessoas boas. Só que o Brasil não consegue reter esses talentos. Então eles vão embora por falta, às vezes, de investimento. Uma empresa, às vezes, ela pode não pagar tão bem. Só que ela tem um clima bom para trabalhar, ela tem uma organização da rotina. As pessoas que trabalham lá, às vezes, podem até receber oferta de um outro lugar que pague mais, só que elas não vão, porque ali elas se sentem bem, se sentem confortáveis. Então, ela consegue reter a pessoa não só pela questão do salário, mas ela consegue reter pelo ambiente de trabalho ali que ela possui. E aí, é, nem todas as empresas conseguem. Porque às vezes o colaborador ele é mais um só. Tipo, a Raquel saiu, eu abro uma vaga aí sei lá, no jornal, no Facebook, no Instagram, recebo em horas milhares de currículos. Então, às vezes eu acho que, pelo menos o que eu percebo assim, tem empresa que ela não se importa muito com realmente criar um ambiente bom, uma questão positiva. Tanto que eu tive uma aluna que ela teve problema na empresa que ela estava fazendo estágio, ela era da noite. A empresa estava desviando totalmente lá o que estava no estágio para ela fazer. E o pior, eu tinha conseguido um emprego para ela, junto lá com uma outra empresa, porque estava acabando o estágio dela, também ela já não estava mais querendo ficar, e os caras se conheciam. Gente, foi algo muito assim aleatório e que acabou. Esse cara que eu tinha indicado que ela ia trabalhar com ele, ele já tinha gostado tal. Aí ele viu que ela colocou no currículo que tinha feito estágio, estava fazendo na outra empresa e ele conhecia. Ele foi perguntar, o cara metralhou a aluna e ela acabou não ficando. Nossa, ela me contou, eu falei, meu, não acredito que eles se conheciam. Porque eles estavam pedindo algo fora da área de administração, o estágio. Isso é muito ruim, eu até já conversei isso com a escola, porque eles pedem às vezes uma coisa, e na verdade é outra que o estagiário vai fazer, foge da função, foge da área, e eles não estão nem aí. E aí, eles meio que condicionam, até por conta dessa crise que a gente está vivendo, as pessoas a querer colocar em atividades que não têm relação, até atividades de risco. E foi algo muito ruim isso que aconteceu, porque ela era uma pessoa dedicada que poderia ter ficado, e aí
ela mesma já não queria pela falta de condição ali que a empresa apresentava. Então, questão de você atrair e reter. Às vezes você pode até atrair por salário. Mas será que você vai reter? Porque aí vai de ter um clima, um ambiente bom no trabalho, tá? É claro que vocês são jovens, né? Assim, tipo, o salário acaba sendo mega importante. Às vezes você tem uma outra proposta e aí vai embora, mas até para buscar também uma condição melhor, mas vocês vão percebendo com o tempo que às vezes o local de trabalho, a equipe, as condições ofertadas, isso também conta. Ai, Raquel, eu não vou demitir você. Prova disso é que ano que vem você vai voltar pro terceiro, porque eu quero tanto que você continue. Fica tranquila. Ó, outro índice aí que pode ser colocado, outro fator, tá relacionado à educação e treinamento, tá? Educação e treinamento, né, e desenvolvimento é importante. Às vezes a empresa ela tem um programa lá de aperfeiçoamento do colaborador, de treinamento, de palestras, tal, e ela também pode aplicar esses treinamentos para poder buscar aí o resultado através dos KPIs, tá? Quando eu falo KPI, são os indicadores de desempenho, que é em inglês, Key Performance Indicator. Ela pode fazer o acompanhamento também. Será que após aquele treinamento, vamos supor, para atendimento ao cliente, houve melhora por parte aí da Júlia? Aí eu começo a verificar os números, né, antes e o depois. E eu até volto aquele slide que falava aqui quase agora. Eita, que eu saí da tela. Vocês perderam a minha tela, né? Perderam. Sim. Eu bati o dedo no ESC aqui. Eu volto aquele slide, ó, bom que eu vou aqui, eu já abro o que eu queria mostrar. Que eu falava aqui, ó, o que não é medido, nossa, que passou bastante. Aqui, o que não é medido, ele não pode ser avaliado. Ou seja, como que eu vou saber se houve melhora da Júlia do antes do treinamento e do depois? Então eu tenho que ter números, porque não é só no achômetro. Ah, eu tô vendo a Júlia ali trabalhar, ela tá aí apresentando um bom resultado. Tá, mas com base no que, né? Então eu tenho que olhar o antes e o depois do treinamento, tá? E aí tem mais exemplos também que a gente pode acabar analisando. Até esse primeiro, ele é bem engraçado. Num dia como hoje, ou né, numa segunda-feira agora que vai vir dia primeiro, porque isso é estatisticamente, tá? Ou seja, foi medido, então é comprovado o aumento do índice de atestado às sextas-feiras, às segundas-feiras. E por que nessa segunda-feira específica que eu falei dia primeiro? Porque terça é feriado nacional. Então, tipo, a pessoa trabalha domingo, ou ela não trabalha domingo. E aí ela não vai trabalhar terça, mas ela tem que trabalhar segunda. Então ela vai lá, busca naquele convênio que ela paga, ou busca lá em algum local, ou até no público mesmo, um atestado para justificar que ela não está bem. Geralmente o aumento aí dos atestados são sextas-feiras, segundas e quando ocorrem feriados, tipo essa semana que teremos aí. Aí a pessoa não quer ir trabalhar, ela vai lá e dá um atestado. Tudo isso também eu preciso analisar, porque será que eu posso contar com aquele colaborador? Porque eu começo a olhar os números toda vez que é próximo a feriado, que tem essas questões de emenda, ele acaba deixando a empresa na mão, tá? Indicadores também voltada aí a recrutamento externo. Então, quais são as fontes mais usadas? Quais que contribuíram mais? A própria empresa que eu comentei que estava tendo alto absenteísmo, eles tinham lá os indicadores, eles estavam observando o que é que trazia maior retorno, melhor retorno para eles. Às vezes estava muito saturado aí o processo através de uma forma, tipo, usar uma agência de emprego. Então eles partiram para outra ideia, outra proposta. Também começa a observar.
O turnover, que a gente já comentou, pode ser mensal, pode ser trimestral. Lá era tanto que eles faziam um turnover diário, porque era muito desligamento e muita entrada todo dia. O absenteísmo, que são as faltas, né? Não vai falar que não sabe essa palavra, porque eu já escrevi aí no chat. Também eu posso analisar mensalmente, trimestralmente, tá? Isso, a equipe do RH com a gerência, ela pode fazer uma análise geral ou pode fazer uma análise mais individualizada. Tipo, eu pego e analiso o João Pedro, tipo, especificamente ali, qual é o índice de absenteísmo do João Pedro, tá? Aí eu começo a observar e também as horas de treinamento. Como é que está? Será que está sendo suficiente? Alguns momentos da vida, digamos assim, o Centro Paula Souza manda umas coisas para a gente perguntando sobre satisfação de coisas de treinamento, capacitação que eles ofertam para a gente, tal, para que a gente até também dê para eles um feedback. O que eles estão fazendo? Indicador ligado à questão das capacitações ou treinamentos que eles fazem com a gente. Isso daí várias empresas começam. Não é porque você está aqui hoje, homem. Quero ver você semana que vem na escola. Ó, quando a gente tem reclamações jurídicas do trabalho, eu já comentei lá quando eu fui trainee que praticamente todos que saíam entrava, é, eles entravam na justiça. Ah, prof, sem problema. A professora tá falando aqui, gente, que ela acabou fazendo uma cirurgia ontem, eu acho, no dente lá, e aí ela escreveu aqui. Mas eu tô falando isso de índice geral. É, lá sempre tinham problemas, então eu também começo a verificar. E o engraçado até, lá desse caso, gente, o que acontecia é que a empresa tinha os números, muitas vezes que eles contratavam lá o consultor, era apontado o problema, mas eles não criavam um plano de ação. Tipo, você tem um problema ali medido, você tem a evidência, mas você não cria o plano de ação. A forma de gerir deles era muito complicada de entender, porque eles não queriam melhorar. Eles tinham todos os indicadores dos problemas, só que eles não aplicavam um plano de ação para melhoria, tá? Outro ponto, ó, nível de escolaridade, por exemplo, eu posso fazer essa análise aí também, até por conta, se eu tenho lá, quanto mais pessoas capacitadas, melhor. Existem empresas, tá, com planos voltados aí a bolsas de estudo para os colaboradores. Eu acho que o Atacadão, ele paga parte da faculdade, ou pelo menos antigamente pagava, porque lá na faculdade tinham alunos que eles eram funcionários e o Atacadão pagava. Aí tanto que eu acho que eles tinham conseguido bolsa pelo ProUni, 50%, e o outro 50% o Atacadão pagava. Ou seja, free, né? Pagava nada de faculdade. Claro que eles tinham que continuar trabalhando no Atacadão, porque às vezes aparecia uma oportunidade de emprego, aí eles tinham que medir também se valia a pena sair, porque ia ter que pagar do bolso a faculdade. Indicador de reclamação de cliente, também eu posso observar e aí dá, né, tipo, um alerta se eu devo ou não fazer o treinamento, se eu devo melhorar a equipe, tá? Porque às vezes é igual o caso que eu comentei lá de reclamação trabalhista. Eu tenho o indicador do problema, mas eu não faço nada. Tipo, tudo bem, o cliente tá aí eu começo a perder cliente, aí chega uma hora, né, que fica insustentável a manutenção da empresa. Problemão, né? Desculpa. Treinar os colaboradores com políticas voltadas à qualidade também pode ajudar. E aí eu posso também fazer a medição, principalmente quando a empresa ela tem a certificação ISO de qualidade, tá? Eu colei o slide, mas eu vou escrever aqui, ó. ISO, que eu acho que vocês devem ter visto isso no primeiro módulo,
mas são normas internacionais de padronização. E eu sei que vocês já ouviram, porque a mais famosa de todas é a ISO 9000. Ou você comprou um treco que tinha lá escrito empresa certificada pela ISO 9000, ou você viu uma propaganda que tinha lá empresa certificada pela ISO. Isso também ajuda, tá? Uma outra coisa, ó, se eu tenho uma vaga de emprego que é ofertada pela empresa, eu posso ter indicador, por exemplo, para verificar a agilidade que eu consigo fechar ou completar uma vaga de emprego dentro das especificações colocadas pela empresa. Então, são vários aí que eu posso estar usando. Tanto que a gente vai fazer um exemplo aqui de cálculo, acho que eu separei 4 só. Mas tem vários, tem até um vídeo lá que o cara fala sobre o RH abordando essas questões, tá? Se a gente observa, a gente fala de indicador, existe um termo chamado Balance Scorecard, que é o BSC. Vou até fazer aqui para colar para vocês, que ele faz a medição aí do desempenho. Então ele mede e gerencia o desempenho. Foi criado lá pelo Robert Kaplan e pelo David Norton, lá, né, pela Harvard Business School. E isso é usado em muita área de gestão. O Balance Scorecard não é só usado no RH, é usado na área de contabilidade, é usado na área de planejamento empresarial. A ideia é você maximizar os resultados da empresa fazendo essas análises aí do desempenho, como é que está o andamento da situação como um todo, tá? É um termo que talvez, deixa eu pensar, é só um talvez, tá? Lá em gestão de pessoas 1 vocês tenham visto, em gestão empresarial, planejamento empresarial vocês tenham ouvido, e talvez também contabilidade, sei lá como é que chama essa matéria, na ADM e no ETIM, que vocês também tenham visto. Tem até um exemplo aqui, ó, quanto à aplicação desse indicador através aí do Balance Scorecard. Ele vai dando aqui as informações, ó, o objetivo, reduzir a rotatividade. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Ó, reduzir a rotatividade, e aí é o indicador de turnover. Quem é o responsável? Maria Eduarda, acho que ela está aí na reunião. Quem faz a medição? A Ana Júlia. Ó, trimestralmente. Eita, que ele está voltando, porque eu estou batendo o dedo aqui do lado, ele está voltando. Aí tem uma formulazinha que acaba... Eita, desculpa, gente. Sendo usado. E aí eu tenho os números que me dão ou que refletem sobre como é que está a situação do turnover. Então gera gráfico aqui, ó. Gera as observações falando sobre, tá? Calma aí. Caiu água no negócio do pad aqui, do controle que eu uso. Por isso que ele tá pulando. Pronto. Nós não vamos usar esse modelo, é só para vocês verem como que é isso. Até pelo Excel que dá para fazer. Tem um negócio chamado... Depois é interessante, a galera que gosta de Excel... Isso até em TCC dá para vocês usarem. Se chama Dashboard. Não sei se já viram isso. Mas o Dashboard é tipo... Você criar no Excel essas análises, acompanhamentos, indicadores, ele cria, igual tem aí na tela aí de vocês, esse negócio tá ali verde, azul, amarelo e vermelho, bom, regular, lá, tal. Hoje em dia é muito usado o dashboard pelo Excel. Você nem precisa ter um programa para fazer isso, mas o próprio Excel você já consegue criar o dashboard para fazer o acompanhamento de metas, assim. Eu lembro que ano passado na logística, à noite, os alunos fizeram
um dashboard voltado para acompanhamento da questão do estoque e falta de medicamento numa clínica. E aí ajudou bastante para poder mostrar. E eu escrevi errado, ele é board. Board. Eu vou arrumar. Quem olhou no chat aí, deixa eu arrumar. Tarará. Ó, o modelo aí que a gente tem da análise do Balance Scorecard. É só um ponto. Ah, foi. Vai. Ele envolve aí a estratégia ligada à empresa, a questão da gestão, as metas que a empresa tem, porque eu preciso maximizar resultado em todas as áreas. Então, eu começo a usar para fazer o acompanhamento, para fazer o sequenciamento aí, como é que está a gestão da empresa, o desempenho, e eu vou focando para extrair o máximo possível de resultado. Como até exemplo, eu posso usar no financeiro para observar numa companhia aérea aumento de rentabilidade. Eu até acredito que eles já estão fazendo isso porque eu tive 2 voos cancelados. Na verdade, eles reduziram o número de voos lá. Alguma estratégia que as companhias estão usando, ainda mais agora nessa questão pós aí a vacina, né, que eles estão se reestruturando. Por exemplo, aí a rentabilidade financeira tira o número de voos, reduz o número de aviões e você tem mais clientes dentro dos aviões que vão estar operando, porque o cliente é obrigado a entrar num daqueles outros aviões. E aí, onde eu ia voar com 60%, eu vou com 100%. Inteligente, né? Porque estratégia válida. Para os clientes ou para o mercado, eu posso analisar, por exemplo, o horário dos voos, se está batendo, se não está tendo problema. As companhias estão tendo também reclamações quanto ao que eu comentei ali do financeiro, sobre a redução, tá? Mas isso até reflete para o cliente em voo mais barato, porque aí eles têm um custo menor para voar, por exemplo. Internamente, ó, eu posso analisar os processos, por exemplo, a agilização do check-in, da marcação da passagem, a remarcação, o atendimento, que isso acaba também contando aí como indicador, e o aprendizado das pessoas, inovação, crescimento, voltado aí ao alinhamento e desenvolvimento pessoal da equipe. São alguns que uma empresa aérea aí pode ter ou pode nos mostrar para que nós tenhamos o acompanhamento. Tá? É legal de verificar que cada empresa ela cria o seu próprio indicador, ok? Cada empresa vai pensar no seu. Por exemplo, você às vezes vai para São Paulo trabalhar lá numa empresa tal, você vai encontrar o indicador específico daquela empresa que às vezes numa outra ou aqui na aula a gente acabou não falando. Tranquilo? Eu vou seguir para a parte do